Olá, muito bom dia, seja então bem-vindo a mais um Matinais. Cá estamos, claro, para mais uma conversa. Associação Os Meninos de Oiro. Já ouviu falar? Conhece? Sabe quem são? O que é que fazem? Bom, se a sua questão é, pois, de facto até não sei muito bem, vai ficar tudo esclarecido a partir de agora, porque nos próximos minutos vamos estar à conversa com Maria do Céu Guitar, ela que é a presidente desta associação Os Meninos de Oiro, e de facto as crianças são sempre o nosso tesouro, não é? Por isso, se calhar por aí, este nome, olha, não sei, mas vamos já saber com quem de direito. Estão convidados a ficar também nesta conversa. Maria do Céu, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada eu pelo convite tão simpático. E de facto eu queria começar por aí, porque eu fiquei curiosa. Porque Meninos de Oiro, e achei super giro o oiro, porque oiro é muito um termo nortenho. Os nortenhos é que dizem muito oiro em vez de ser ouro. É verdade. E eu achei curioso, porquê Meninos de Oiro? A associação chama-se Meninos de Ouro por várias razões, mas a principal razão pela qual é Meninos de Ouro é por causa da música do Zeca Afonso, que o meu menino é de Oiro. O Zeca Afonso, os últimos anos passou em Azeitão, é um artista que eu admiro muito, essa canção é muito bonita. Eu chamava ao meu filho, quando era pequenino, ainda chamo às vezes, apesar dele ser grande, chamo Menino de Oiro, e acho que todas as mães deviam chamar aos filhos, mães e pais, Meninos de Oiro, porque todas as crianças, a nosso ver, e são mesmo, são Meninos de Oiro. Também teve a ver com uma pessoa que eu tive a sorte de encontrar no Coliseu dos Recreios, quando foi o Congresso Mais Criança, que foi aí que começou a Associação Meninos de Oiro. Era um sonho muito antigo que eu tinha, mas nesse dia começou a existir, no dia 4 de outubro de 2002. Era a Maria Valenstein, ela era professora do António Damásio e falava, eu conhecia naquele dia, entretanto, infelizmente já faleceu, mas ela dizia muito o meu menino de Oiro, e pronto, juntou-se tudo e eu pensei, olha, um nome bonito para a instituição que eu sempre sonhei criar e ficou a Associação Meninos de Oiro. Muito bem, então, desvendado o mistério do nome, vamos perceber como é que surgiu este sonho. Foi um sonho antigo, que só concretizou então a partir dessa data que já referiu, mas como é que nasce o sonho de constituir esta associação? Porquê? Esta associação começou a existir na minha mente quando eu tinha 14, 15 anos, portanto já há muitos anos, há 40 e tal anos. Eu era uma adolescente, e sempre me interessou a área dos direitos da criança. Talvez eu agora vejo mais tarde, porque eu tive uma infância realmente, eu e as minhas irmãs tivemos uma infância muito complicada, sofremos muito, e isso deu-me talvez uma sensibilidade acrescida para a questão das crianças. E então nessa altura já tinha planos de orfanato que eu um dia iria fazer. Tenho esses desenhos, tenho isso tudo guardado, porque realmente era um sonho de criança, de adolescente. Pois, entretanto, foram passando os anos, fui lendo muito sobre as crianças, fui estudando, fui aprendendo, fui convivendo com muitas crianças, fui amadurecendo a ideia. Pois, entretanto, tive o meu filho que também me deu uma sensibilidade ainda mais acentuada para esta questão. E no tal congresso do Coliseu dos Recreios fez-se um repto à sociedade civil em que se dizia todos somos responsáveis, a sociedade civil é responsável, se o Estado não consegue chegar a tudo, nós todos temos que fazer a nossa parte. E foi nessa altura que eu disse, pronto, vai ser agora. E então comecei nesse dia 4 de outubro, que foram 3 dias e meio, foi um congresso, foi uma coisa fabulosa. Vieram pessoas de todo o país e foi admirável. Foram 3 dias e meio riquíssimos. E eu comecei logo a delinear qual seria a missão da associação, qual seria o nome, qual seria o logotipo, enfim, comecei logo imediatamente a criar os primeiros esboços, digamos assim. Tudo tem uma razão de ser. Então vamos lá. Qual é a principal missão dos Meninos de Ouro? A principal missão dos Meninos de Ouro é defender os direitos da criança, sobretudo das mais fragilizadas. Portanto, para as crianças que estão em situação de risco ou já em situação de perigo. Sempre foi essa a nossa missão e essa a missão que nós, antes de tudo, queremos defender. Também a formação para os pais, para o exercício de uma parentalidade consciente e responsável. Portanto, acaba por estar diretamente ligada a esta defesa, porque infelizmente muitas das questões das crianças, quando estão em risco ou em perigo, começam na própria família.
Ora, muito bem, para parentalidade consciente, se calhar lá em casa podem estar a pensar, olha que coisa, é tão fácil perceber o que é isso, mas se calhar não é assim tão fácil, pois não, Maria do Céu? Não é, não senhor, é muito complicado, porque ser bom pai ou ser boa mãe, é assim, nós todos fazemos aquilo que podemos e eu acredito que somos o melhor de nós próprios. Às vezes há que dar uma ajuda, pronto, há que chamar a atenção, olha, tem que se ter mais atenção à criança quando vai para a escola, ou a roupinha que se tem que vestir, ou não estar a discutir em frente deles. Pronto, há muitas situações que magoam as crianças e que as fazem sofrer e que nós podemos não ter consciência disso. Pronto, e nós estamos precisamente lá para apoiar e acompanhar essas famílias que têm situações complicadas, e que expõem as crianças a um sofrimento absolutamente desnecessário. E às vezes dizia que pode ser inconsciente, que isso acontece. Maria do Céu, o que é que acontece de forma inconsciente que na vossa atividade vocês vão recebendo as famílias e que depois vão ter que lhes dizer, olha, isto é magoar a criança, e eles ficam a pensar, se calhar, olha, não tinha essa noção. Às vezes podemos agir de forma que não temos a noção. Sim, é uma questão muito sensível e é muito complicada, e por isso é que temos uma equipa técnica formada e que realmente são pessoas, além de tudo, são muito humanas, porque é fundamental nesta área ser um ser humano com caráter e íntegro, e nós trabalhamos com essas famílias e às vezes não é fácil, pronto, às vezes não somos bem recebidos, às vezes não somos, o nosso trabalho pode ser visto como uma invasão da privacidade, mas a verdade é que nós temos que fazer porque estamos ali para defender a criança. É por isso que nós lá estamos. E queremos fazer dos familiares parceiros nesse trabalho. Aliás, é o trabalho que nós temos principal, que é o Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, que nós chamamos o farol, que é como se fosse uma luz para orientar os navios que andam às vezes um pouco à deriva. Nós só podemos trabalhar com o consentimento da própria família, portanto tem que ser um consentimento mesmo assinado e a família tem que aceitar que nós façamos essa intervenção. A partir daí está a porta aberta para nós intervirmos, mas não é fácil, porque há sempre questões delicadas e nem todas as pessoas reagem da mesma maneira, nem todas as pessoas aceitam aquilo que nós dizemos, pronto. É um trabalho difícil, mas é um trabalho que nós fazemos com muita paixão e muita entrega. Estas situações, Maria do Céu, acontecem só se pensarmos em famílias com mais carências económicas e sociais, ou isto é transversal? É transversal. Nós até costumamos dizer que nas famílias, pronto, com mais posses, a única diferença é que as paredes são mais grossas, mais espessas e passam mais dificilmente cá para fora os problemas. Mas nós, por exemplo, acompanhamos neste momento, cerca de 75 famílias da área de Azeitão, Concelho todo de Sesimbra, Almada e Seixal, e dessas 75 carenciadas mesmo, francamente carenciadas, são só 20 e tal, portanto, faça as contas, realmente uma coisa não Isto tem... é transversal, toca a todos. Exatamente, infelizmente é assim. Normalmente a associação tem este leque de atuação, além desta valência tem outras ou não? Esta é a nossa valência principal, portanto nós começámos em 2003, foi quando foi constituída a Associação por Escritura Pública. Nessa altura tínhamos um gabinete de apoio à família, era uma coisa informal, pronto, fazíamos o trabalho, fizemos durante 4 anos só com voluntárias, aliás, foi sempre senhoras, ou quase sempre uma minoria de senhores, de homens a trabalhar connosco. As mulheres acho que têm um lado mais maternal, mais saliente. É verdade. E durante 4 anos era o Gabinete de Apoio à Família. Entretanto, a Segurança Social reconheceu o nosso trabalho e formalizámos o acordo de cooperação e a partir daí passou a designar-se Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental. É um trabalho que é muito de bastidores, portanto não é aquele trabalho que chama mais a atenção do público, porque um centro de acolhimento, um lar de crianças e jovens ou um ATL, as pessoas percebem... É mais visível. Exato. O Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental é um trabalho muito sensível, muito confidencial, muito de bastidores, como eu referi. Pronto, mas que é um trabalho essencial porque tem a ver sobretudo com a prevenção de situações graves e que nós tentamos evitar a todo o custo. Ao contrário do que se lhe pedisse assim,
da experiência que tem, desde 2013 até agora, e daquilo que foi adquirindo como conhecimento, experiência, Maria do Céu, estamos bem em relação aos direitos das crianças ou Portugal tem muito para aprender? Não, tem havido uma grande evolução, é verdade, mas há muito ainda que fazer. Quais são as nossas principais falhas com os mais pequenos? Olha, em termos da população em geral, em termos de Estado... Não, neste momento há a questão, por exemplo, das famílias de acolhimento, que é uma questão que tem que ser regulamentada, porque é muito complicado. As crianças que são retiradas à família, até aos 6 anos, iam para instituições. Entretanto, a legislação foi alterada, porque era um dos nossos objetivos, era criar um centro de acolhimento temporário para crianças dos 0 aos 6. Entretanto, deixou de ser... fazer sentido, porque a lei mudou e as crianças dos 0 aos 6 vão para famílias de acolhimento. E faz mais sentido, realmente, porque são muito pequeninas e estão muito melhor numa família que numa instituição. Mas, entretanto, mudou novamente a lei e as famílias de acolhimento, neste momento, não estão a ser regulamentadas e, portanto, isto está um bocadinho caótico. E há que regulamentar tudo isto. O Estado diz que ainda não reviu essa situação porque não tem meios para uma fiscalização correta. E enquanto não houver meios de poder fiscalizar que as crianças nas famílias de acolhimento estão de facto bem entregues, prefere que elas estejam na instituição. E a Maria do Céu, o que é que acha? Olha, da sua experiência? Eu sou franca, eu acho que na maior parte das vezes tirar a criança de casa é estar a castigar a criança, é estar a sujeitar a criança a mais um castigo. Quando a criança é a vítima. É uma situação que eu acho que nós já organizámos várias conferências, uma delas foi precisamente as alternativas à institucionalização. Porque há que estudar um modelo que não penaliza ainda mais a criança, mas que a afaste do perigo. Ainda não existe, que eu saiba, foram feitas várias experiências a nível internacional, mesmo há instituições que acolhem a família toda, para não tirar a criança do seio familiar, mas que a família está sob vigilância, mas eu acho que ainda não se conseguiu chegar realmente à solução ideal, porque a criança já é vítima e ao ser retirada da sua família, está a ser novamente vítima. Penalizada. O que eu acho que é uma injustiça atroz. Para si, existia alguma solução ideal ou não? Ou ainda não conseguiu há situações em que, por exemplo, o pai ou a mãe são as pessoas que maltratam a criança. O que me faria sentido era retirar o pai ou a mãe e não a criança. Daquele ambiente familiar, exatamente. Não é? Agora, como é que isso se faz? Pois quem é que cuida da criança naquele espaço. Exatamente. É isso que é preciso trabalhar. É preciso ainda evoluir muito nessa área. E é aí que o Estado falha em relação às nossas crianças? Falha em muitos aspectos, noutros eu noto realmente que há um alerta e uma atenção muito mais acentuada aos direitos da criança. Tem havido uma grande evolução, mas realmente ainda há muito que fazer. E é muito importante nós também estudarmos o que se passa no estrangeiro, porque há muita coisa que se está a fazer no estrangeiro e que nós podemos aprender com eles e tentar melhorar. Mas, de facto, noto que nestes anos tem-se notado uma grande evolução positiva. Em relação às famílias, todos nós queremos fazer o melhor pelos filhos, ou pelo menos tentamos, não é? Mas depois falhamos, como qualquer ser humano. Sim, falhamos sempre, mesmo... Onde é que mais falhamos na proteção das nossas crianças? É assim, uns falham pelo excesso, outros por defeito. Uns porque sobrecarregam as crianças, outros por negligência. Pronto, é difícil. Eu acho que uma coisa em que se falha muito é quando há conflitos familiares, e infelizmente há muitos. As pessoas esquecem-se. Quando o pai e a mãe por exemplo, a separar e há tal alienação parental, que é ofender ou dizer mal do pai ou dizer mal da mãe diante da criança ao joguete, a terrível, arma entre eles. É terrível para a criança. Esse é um sofrimento muito grande. Eu sei que os pais estão em conflito, eu sei que estão também a sofrer, mas pais deles vão ser sempre. Pronto, portanto, não, têm que salvaguardar aquela criança e a criança sofre muitíssimo nessas situações. E realmente aí temos que estar mais atentos e proteger a criança. Nas situações que hoje vivemos, na vida agitada que todos levamos, às vezes percebemos que há famílias em que a criança sai da escola, tem a atividade X, Y, Z, e quando olhamos para a semana daquela criança... Minha Nossa Senhora, está toda ocupada. Talvez fique o domingo livre, com um bocadinho de sorte, se não tiver depois espetáculos em que participar.
Isto também é ofensivo para a criança. É que a criança não tem tempo de ser criança, não tem tempo de brincar, não tem tempo de fazer as atividades normais, de ter tempo livre. Acabam por estar mais tempo ocupados que os adultos, o que é uma coisa absolutamente absurda, não é? É uma mesmo que violência seja muito por grande. gosto delas, não é? Exatamente, mesmo que sejam elas mas que é uma queiram. grande violência. As crianças têm que ter tempo livre, têm que ter tempo para brincar, têm que ter tempo para não fazer nada ou fazerem aquilo que lhes apetece. Para serem crianças. Exatamente. Não é? Maria do Céu, a Associação Os Meninos de Ouro é de facto importante por tudo isto que já falámos, mas agora atravessa uma situação difícil. Vocês estão em risco de fechar portas. Nós estamos a atravessar uma fase muito difícil, aliás, já há mais de um ano. Aliás, todas as instituições a nível nacional, segundo o estudo da CNIS, que é a Confederação das Instituições, mais de 50% estão com grandes problemas financeiros e em risco de fechar. E nós, infelizmente, inserimos-nos nesses 50%. Porque antigamente havia muito mais apoios, havia muito mais donativos. É verdade que tem havido algumas notícias sobre instituições como a Raríssimas que descredibilizaram um pouco as instituições, mas há sempre instituições menos boas e há instituições mais sérias. Mas, de facto, tem havido muito menos apoios. A associação, como lhe digo, os primeiros 4 anos viveu só de voluntariado e nós conseguimos pagar as despesas e a renda da casa onde estávamos e pagar tudo e nunca tivemos problemas e agora estamos a deparar-nos com problemas gravíssimos que nos estão a levar a uma situação limite que nos obrigará ou a ter que despedir pessoas ou então a fechar. Pronto, é assim, nós temos uma equipa muito unida, uma equipa que trabalha muito bem, uma equipa que está formada ao longo destes anos e que é muito coesa, que é muito profissional, que são seres humanos fabulosos e que eu admiro imensíssimo e qualquer um desses elementos é indispensável e nós não queremos abrir mão de ninguém, porque sabemos que a partir do momento em que abrirmos mão de quem quer que seja, a equipa vai se ressentir e o trabalho, indiretamente, também se vai ressentir. E nós queremos continuar a ter esta equipa, da qual nos orgulhamos, que é acima do que é obrigatório, mas que é uma equipa que faz um trabalho de proximidade com as famílias e com as crianças e que faz um trabalho do qual nos orgulhamos. As pessoas não são números, são pessoas. E é aí que nós queremos, é aí que nos diferenciamos e é aí que nos queremos continuar a diferenciar e por isso queremos continuar a manter a equipa. Mas para isso precisamos de apoio financeiro porque realmente a nossa situação está dramática. Estamos a falar de quantas pessoas, Maria do Céu? A trabalhar. A trabalhar. É uma equipa que não é muito grande, são 10 pessoas, mas são pessoas que estão lá, todas elas há pelo menos 6 anos. Portanto, trabalham muito bem. Já estão bem mecanizadas. Exato, é muito difícil, é o que eu digo, foram todas escolhidas a dedo e é muito difícil encontrar uma equipa assim, que trabalhe tão bem e que não há nada a dizer de nenhuma delas, está a perceber? Quando há uma equipa assim, que é uma equipa de ouro, como eu costumo dizer, desfazer esta equipa é dramático. E agora precisavam o quê para poderem continuar com a vossa missão, Maria do Céu? É assim, nós precisávamos de ter apoios que permitissem nós continuarmos a trabalhar com esta equipa e a fazer o trabalho de qualidade que desenvolvemos há muitos anos e que nos orgulha profundamente. Apoios financeiros por parte do Estado, por parte dos particulares, por parte de quem puder ajudar? De quem puder ajudar. Nós temos o tal acordo de cooperação que eu referi com a Segurança Social, que neste momento é insuficiente porque temos muito mais processos do que aqueles que estamos a acompanhar, porque nós acompanhávamos só a área de Azeitão, agora temos Sesimbra, Amada e Seixal. Portanto, o Estado, nós pedimos uma revisão do acordo de cooperação que temos com a Segurança Social e precisamos dessa revisão. E precisamos de apoios de empresas particulares, seja o que for, para nós podermos continuar este trabalho. E esse acordo de revisão com o Estado prevê que possa sair a qualquer momento e que seja favorável à instituição? Nós esperamos que sim, porque já estamos há cerca de... Desde junho do ano passado que estamos à espera dessa revisão. Portanto, já passou um ano. Já. E, portanto, está a ser muito difícil. Nós temos muitas despesas, temos os ordenados, que são baixinhos para o trabalho que elas fazem, porque são pessoas licenciadas, algumas com doutoramentos e mestrados, e não chegam a 1.000 euros. Portanto, é muito abaixo do que elas merecem, eu estou consciente disso. Quem me dera a mim poder pagar o que elas merecem. Mas mesmo, pelo menos isso eu queria garantir, porque são pessoas que, além de tudo, têm a sua vida pessoal, têm filhos,
e pôr em risco, o trabalho delas é pôr em risco também, pronto, uma pessoa a trabalhar com uma área tão sensível como é os direitos da criança e ter dentro dela aquela angústia, será que amanhã eu venho trabalhar ou não, é assim está a pôr em causa a qualidade do trabalho, porque quem é que consegue trabalhar bem com esta angústia presente e com esta insegurança? É muito complicado. E se esse risco continuar a existir, também estas famílias ficam desamparadas. Exatamente. E são famílias, por exemplo, nós estamos neste momento a receber até as sinalizações que vêm de Lisboa, porque não há instituições naquela área que tenham vagas para acompanhar aquelas famílias, e são situações muito complicadas. E nós não conseguimos dizer que não aceitamos, porque sabemos que são situações dramáticas, mas a verdade é que estamos a ultrapassar um pouco as nossas capacidades, bastante as nossas capacidades. A nossa equipa está a ficar esgotada, mas não queremos dizer que não, portanto temos que, e são realmente casos bastante de sofrimento para estas crianças que nós queremos evitar, e se a equipa não tiver, continuar a trabalhar unida e com segurança de que realmente o trabalho delas vai prosseguir, nós como é que conseguimos acompanhar e apaziguar os ânimos das famílias que nós acompanhamos, que são muitas. Nós neste momento acompanhamos cerca de 250 pessoas, porque são as famílias na totalidade, não é só a criança, é a família toda. Como eu costumo dizer, o agregado familiar. Quando um fruto não está maduro ou começa a ser picado pelos bichos, a gente não vai tratar o fruto, a gente tem que tratar da árvore. Exatamente. Pronto. E nós queremos tratar das árvores, e para isso temos que ter condições para isso e sentirmos Neste amparados. total de famílias, estamos aqui a falar mais ou menos de quantas crianças? Têm noção, Maria do Cerca Céu? de 120. 120, portanto, Sim. Muitas crianças que precisam de amparo e de ajuda. Sim, sem dúvida nenhuma. Quem quiser ajudar, além de em termos do Estado que já referenciou aqui, em termos particulares de empresas que falava ou de pessoas a nível particular, se quiserem ajudar, como é que podem fazer? Há muitas maneiras de ajudar, até da maneira mais simples, que é, por exemplo, os particulares e as empresas através da consignação do IRS, que muitas pessoas ignoram, mas uma parte do IRS, em vez de ir para o Estado, pode ir para as instituições. Isso já é uma grande ajuda. Depois há o tornarem sócios, pronto, que também é uma ajuda, é pequenina, mas seja como for, nós pedimos €1 por mês, a partir de €1 por mês, mas se forem muitas pessoas já faz toda a diferença. Como eu costumo contar, é a história do colibri, que eu costumo contar, que é uma história muito bonita e que para mim sempre foi marcante, que é um incêndio que está a haver e um colibri está a deitar gotinhas, e disseram: colibri, tu com essas gotinhas não apagas o incêndio? E ele diz: eu posso não apagar, mas estou a fazer a minha parte. Exatamente. E é verdade, se todos fizerem a sua parte e deitarem umas gotinhas de água, conseguem apagar este incêndio. Portanto, o ser sócio parece uma gotinha, mas muitas gotinhas formam um oceano. Depois há os donativos, pronto, que realmente é talvez aquilo que ajuda mais diretamente e mais tem um peso maior na nossa instituição. Nós temos o nosso IBAN, a página de internet, que é meninosdeouro.org. Temos lá as indicações todas, se para alguém quiser apoiar, garanto que será muito bem-vindo e que agradecemos do fundo do coração. Muito bem, estamos mesmo a terminar a nossa conversa. Maria do Céu, que mensagem fica lá para casa? Olha, a mensagem que fica é assim: as crianças são o futuro. Todos temos um papel a desempenhar na defesa dos seus direitos e o futuro depende de todos nós. Portanto, se nos quiserem ajudar, nós agradecemos do fundo do coração, porque realmente a nossa missão é defender as crianças, e defender as crianças é defender o futuro. E desde já agradeço muito esta oportunidade de poder falar para a população, porque nós precisamos urgentemente de ajuda, mas quem precisa urgentemente de ajuda são as crianças que nós acompanhamos. Maria do Céu, muito obrigada por ter vindo. Foi assim que ficámos a conhecer então a Associação Os Meninos de Ouro. E são de ouro e por isso precisam de todos nós e do apoio de cada um de nós. Vamos então, aproveitando aqui a história da Maria do Céu, ser todos um colibri, vamos deitar cada um a sua gotinha. €1. Se cada um der €1 ou um pouco mais, olha, já pode ajudar. Estamos todos aqui para ajudar aqueles que precisam de ser ajudados, mas também aqueles que têm vontade ainda assim de ajudar os outros. Portanto, a Associação conta consigo aí em casa. Até amanhã e fique bem.
Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.